Eu gostaria de ler a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 4, versos de 1 até o versículo de número 7. Aleluia. Diz-nos assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Graças a Deus. Nós acabamos de ler um texto da palavra de Deus, texto este que narra a história de uma viúva que estava prestes a entregar seus filhos para serem escravos por conta de uma dívida que fora contraída pelo seu esposo quando ainda estava com vida. A partir dessa dívida, ela ficou muito pobre por perder o seu esposo. Ele era o provedor da casa. Naqueles dias era de muito valor um homem em casa. Quando este deixava a família, se não houvesse ali uma estrutura, um recurso, a família com certeza sofreria. E o que gira em torno dessa narrativa é que talvez essa família, ela trabalhava para algum homem rico, ou então eles haviam tomado dinheiro emprestado, e eles então deviam muito. E a história nos diz que, morrendo ali o marido, aquela dívida, foi assumida pela sua esposa, porque esse era o costume. Quando o marido falecia, e se ele tinha alguma dívida, aquela dívida não era quitada com a sua morte, mas sim era repassada para a sua esposa. E isso lhe trouxe muito sofrimento, muita angústia. Por que eu digo isso? Porque um certo momento da sua vida, uma certa circunstância, os credores vêm a ela cobrando aquela dívida que o seu esposo havia deixado. Mas como ela não tinha com que pagar, então os credores a ameaçaram de levar os seus filhos para que eles fossem escravos. E assim, meus queridos irmãos, a história nos diz que a situação daquela mulher era uma situação crítica. O tema do trabalho nesta tarde, o trabalho da festa, é: em Deus não há crise. A verdade é que os céus não estão em crise, Deus não está em crise, mas o ser humano ele pode passar por crise, por momentos difíceis, porque
A palavra crise significa situação difícil, um estado perigoso, queda, paralisação, perturbação, aflição e outros mais. Nós estamos passando ainda por uma crise chamada coronavírus, que ceifou a vida de mais de 600 mil brasileiros, milhões de pessoas em todo o mundo. E isso trouxe aflição a muitas famílias que perderam os seus entes queridos. E com certeza algumas pessoas também ainda com medo, amedrontadas, devido à severidade desta doença na vida de muitas pessoas, de especial aquelas que têm imunidade baixa. E isso trouxe angústia, muito sofrimento. E aquela mulher, ela estava passando por uma crise, e a sua crise era, humanamente falando, irreversível. Não havia possibilidade alguma de ela resolver aquele problema. Talvez ela não tinha parentes a quem recorrer, ela não tinha a quem fazer o empréstimo para que pudesse sanar aquela dívida. Então, o jeito seria se vender, ou então vender os seus filhos, para que pudesse quitar aquela dívida. Mas parece que essa não era a intenção daquela mulher. A intenção dela seria permanecer com seus filhos, permanecer com a sua família. Nós observamos algumas questões acontecendo na vida daquela mulher. Ela perdeu seu esposo, ela perdeu a felicidade, ela estava prestes a perder os seus filhos, ela era uma mulher pobre, então ela tinha muitos problemas. Com muitos de nós não é diferente, com muitas irmãs não é diferente. Quantos não são acarretados de tantos problemas? Deles que tiram o sono, deles que tiram a paz, deles que tiram o sossego, e aquilo muitas das vezes abate a fé, abate o ritmo cristão de muitos, que por vezes, por falta de confiança, por falta de perseverança, por falta de fé, até diminui o seu ritmo em relação à sua vida cristã. Deixam de orar, deixam de ler a Bíblia, deixam de se congregar. Isso vai fazendo com que a sua vida se torne um retrocesso. E a vida daquela mulher estava um caos, ela estava vivendo um dilema, e ela olhava para um lado, olhava para o outro, e não encontrava a solução. Não tinha humanamente a quem recorrer, e não tinha a solução para o seu problema. Mas a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que ela se lembrou de um profeta, de um homem de Deus chamado Eliseu. Eliseu significa Deus é a sua salvação, ou Deus é o meu auxílio. Glória a Deus por isso. E ela vai diretamente a quem poderia com certeza lhe ajudar. Elias é representado aqui por alguém que tem a graça de Deus na vida. Está representando aqui o próprio poder de Deus. Está representando o recurso último para aquela mulher, para que ela pudesse sair daquela situação. E a Bíblia diz que ela vai até Eliseu. Aquela mulher, ela era esposa de um dos discípulos dos profetas, portanto, era um homem de Deus. Mas o interessante notar que, não obstante ser um homem de Deus, ele tinha dívidas, e ele deixou dívidas para a sua esposa. Se há algum homem aqui hoje, cuidado, meu irmão, não deixe dívida para a sua esposa não, viu? Trabalhe, deixe um negócio bem organizado, deixe uma conta bem gorda lá, e se bater as botas, a tua esposa vai viver por muitos dias, né? Mas ele deixou, não obstante ser um homem de Deus, ele deixou a dívida, ele não pagou, ele talvez não se preocupou, pensando que os dias para a sua vida seriam muitos ainda. Meus queridos irmãos, eu creio e tenho certeza de que o dia de amanhã não nos pertence. O dia de hoje é o dia de nós vivermos, é o dia de nós colocarmos a nossa vida à disposição de Deus e darmos o melhor para Deus. Nós não sabemos o que poderá acontecer amanhã.
A morte pode vir em um acidente, ela pode vir de madrugada, ela pode acontecer através de um assalto, nós não sabemos, mas ela pode acontecer, porque ninguém escapa da morte. A Bíblia diz que ninguém tem poder sobre o dia da sua morte para deter. E assim aconteceu na vida daquele homem. Por isso nós precisamos estarmos com a nossa vida preparada. Nós precisamos estar certos de que Jesus pode voltar a qualquer momento. Precisamos ajeitar a nossa vida, precisamos ajeitar os nossos negócios, porque a qualquer momento ou vamos partir desta vida, ou Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Glorificado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz então que ela vai até Elias e diz: o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Ele era um homem de Deus, ele temia ao Senhor. Não tinha nada que pudesse desabonar a conduta do esposo desta viúva, desta mulher. Mas, como falei anteriormente, ela tinha um grande problema. E o seu problema era que os credores estavam vindo para cobrar dívida, e se eles não tivessem o seu dinheiro, levariam seus filhos para que pudessem então trabalhar para eles como escravos. E aquela mulher, eu vejo, ela se desespera, ela fica aflita, ela fica angustiada, ela está passando por um momento de crise. Quantos de nós já não tivemos algum problema sério, algo que nos fez ficar aflitos, algo que nos fez chorar, algo que nos fez estar em um estado caótico, e de repente parece que não havia saída, mas brilhou uma luz no final do túnel para a vida daquela mulher, como assim para cada um de nós. E ela vai a Eliseu, e como já falei, Eliseu significa Deus é o meu auxílio. Ela pensou, ele é um homem de Deus, Deus opera milagres através deste homem. Talvez, quem sabe, Deus pode fazer alguma coisa através deste homem na minha vida. E ela vai confiante, ela vai com esta certeza. Meus queridos irmãos, nós observamos aqui nessa narrativa alguns personagens: a viúva e seus filhos, os credores que vieram sem compaixão cobrar aquela dívida, o profeta Eliseu, que representa a providência de Deus para a vida daquela mulher. Abrindo um parêntese aqui, meus queridos irmãos, está escrito, minhas irmãs e irmãos, está escrito na lei, no capítulo de número 15, versos 1 a 18 de Deuteronômio, que aqueles que tinham posses, os ricos, eles deveriam ter compaixão para com os pobres, principalmente para com as viúvas e para com os órfãos. Parece que os credores aqui não queriam saber de nada. Sabe, meus queridos irmãos, daquelas vezes que parece que o Satanás, o diabo, levanta-se para tentar destruir a nossa vida sem compaixão. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E eu quero dizer que o diabo não tem pena de nossas vidas, não tem pena de ninguém. O ímpio também não. E aqui nós observamos a figura desses homens maldosos que não queriam saber de compaixão. Eles queriam apenas aquilo que lhes cabia, aquilo que estaria satisfazendo ali o desejo deles, a vontade deles, que era a quitação da dívida. Então aquela mulher vai e diz a Eliseu, e Eliseu disse assim: o que eu hei de te fazer? O que é que eu vou fazer? E ele logo pergunta: declara-me, o que é que tu tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada. No primeiro momento ela disse: eu não tenho nada, eu não tenho absolutamente nada. Mas de repente parece que ela se lembrou que havia alguma coisa ainda. E ela disse: a não ser uma botija de azeite. Louvado seja o santo nome do Senhor. Minhas irmãs, é através, ou foi através de uma botija. Deus só precisa de uma pequena coisa para realizar uma grande obra, uma grande coisa. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Então ela tinha apenas uma botija, ela tinha alguma coisa, ela tinha algo
que Deus poderia usar para multiplicar as bênçãos na vida daquela mulher, para realizar um milagre na vida daquela mulher. E Eliseu então disse a ela: vai na tua vizinhança e pede vasos emprestados. Vasos ainda disse, mas não poucos. Ele disse assim: vai com uma fé tamanha, vai com uma fé grande, não vai com mesquinharia, não vai diante de Deus de qualquer maneira. Acredite, faça por onde Deus realiza um grande milagre. Vá e pegue muito, irmãs, nós temos que entrar na presença de Deus pensando grande. Glorificado seja, sabe por quê? Porque Ele é grande. Ele é o Deus que opera maravilhas, diz Salmo 77, versículo 14. A Bíblia diz em Efésios capítulo de número 3, versículo 20, que Ele pode fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos e daquilo que pensamos. O interessante notar que aquela mulher, ela foi clamar, ela foi pedir, ela foi atrás, ela não ficou de braços cruzados, ela não ficou dizendo: e agora? A minha vida está acabada, e agora? O que é que eu vou fazer? E agora? Eu estou acabada, agora acabou para mim, agora eu não vou mais para frente, agora a minha vida está destruída. Não, ela pensou e foi até o lugar certo, ela foi até onde estava Deus na vida de Eliseu. E a Bíblia diz, queridos irmãos, que aquela mulher foi com fé, ela foi com confiança. E eu quero dizer aos meus queridos irmãos e às minhas irmãs, como diz Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra, ele vai completar até o dia de Cristo. Aleluia, continue orando, porque Deus está ouvindo o teu clamor. A Bíblia diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. O nosso Deus é Deus que opera milagres, não há nada impossível para Ele. Capítulo 1, versículo 37 de Lucas, está escrito que não há nada impossível para Deus. Deus aparece a Maria através do anjo Gabriel e diz assim: Maria, tu vais conceber o menino. Senhor, como é que isto vai acontecer? Eu não tenho contato com o homem. Ele disse: o poder do Altíssimo vai te envolver, o Espírito Santo vai te envolver e tu vais gerar o Salvador da humanidade. E ele disse mais para Maria: olha, tua prima Isabel, já sendo idosa, já sendo velha, ela concebeu um menino. E aí vem a palavra do versículo 37, porque para Deus não há nada impossível. Glorificado seja o nome do Senhor. A nossa limitação é que faz as coisas se tornarem impossíveis. Mas se nós sairmos do natural e entrarmos no sobrenatural, na fé, nós vamos ver as maravilhas de Deus operando em nosso meio. Bendito seja o santo nome do Senhor. Aleluia. E aquela mulher foi com confiança, ela foi com convicção. Bendito seja o nome do Senhor. E ela explicou a Eliseu qual era a sua situação. Muitas das vezes a gente vai a alguém pensando que tal pessoa poderá resolver o nosso problema. Não é errado você pegar um conselho de alguém, você ir atrás de alguém que possa te trazer um conselho, uma palavra de ânimo, de motivação. Mas está escrito na Bíblia, lá em Mateus capítulo 6, versículo 6: entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, ora ao teu pai em secreto, e o teu pai em secreto vai te responder. Muitas das vezes tem gente que fica só esperando você contar o seu problema para dizer: bem feito, tomara que piore a situação. Mas com Deus não. Quando você vai a Ele, a garantia da resposta é certa. Bendito seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. E ela foi, e o profeta então deu a direção para ela. Veja bem que o profeta não foi lá e disse assim: me dá aqui, deixa que eu vou fazer por você. O profeta fez com que
ela pudesse exercitar a sua fé. Irmãs, fé sem obras é morta. Não adianta você dizer eu tenho fé, mas você não age, você não se levanta. Você acaba de sair de um trabalho como esse, diz assim: Deus me deu a vitória, mas lá fora diz assim: o negócio está ruim, a coisa vai piorar mesmo, é agora que eu vou me dar mal. Não, o mundo pode estar caindo, pode 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas continua firme com a palavra dizendo: Deus vai me abençoar, a vitória é minha, em nome do Senhor Jesus. Deus opera pela fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 versículo 6: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. E eu perguntaria nesta tarde: onde estão as irmãs de fé? Onde estão as irmãs de fé? Onde estão as irmãs de fé? Oh glória, eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Aleluia, 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 aleluia. Oh glória. Mas aquela mulher não só disse eu tenho fé, mas ela também obedeceu a ordem do profeta. Não adianta você dizer que tem fé e não obedecer. Eu tenho fé, mas eu acho que esse negócio aí não vai dar certo. Eu tenho fé, mas eu não vou fazer isso aí não. Esse negócio aí não tem pé nem cabeça. Parece algo impossível de acontecer, mas vai, obedece, porque Deus também opera através da obediência. E ela foi aos seus vizinhos e começou a pedir vaso para um. Talvez alguém dizer: eu não tenho vaso para te dar. Talvez alguém dizer assim: eu não tenho uma vasilha. Mas aonde ela foi achando, ela foi buscando na vizinhança, e ela foi trazendo, porque ela acreditou, mas também ela obedeceu e foi atrás do milagre. Louvado seja o santo nome do Senhor. Te levanta nessa noite, nessa tarde, porque eu acredito que o milagre está bem perto de ti. Eu acredito que está bem perto aquilo que Deus tem para realizar na sua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa tarde. O que Deus te prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Aleluia, aleluia. Capítulo 17 de 1 Reis. A Bíblia diz que Elias, ele está indo para a casa de uma mulher a mandado do Senhor. E a Bíblia diz que essa mulher, ela não tinha mais nada a não ser um pouco de farinha na panela e um pouquinho de azeite. A viúva de Sarepta. E a Bíblia vai dizer nessa narrativa que Elias chega para ela e diz assim: me dá um pouco de água para me beber e faz aí um negócio para me comer um bolo. Ela disse: eu quero te declarar uma coisa, eu só tenho agora para fazer para mim, para o meu filho. Depois disso a gente vai esperar a morte. Ele disse: não, não é a hora de morrer não. Faz o que eu estou te dizendo. Prepara primeiro para mim. Aleluia. Aleluia. Deixa eu comer e depois você vai ver o milagre que acontecerá na sua vida. Aleluia. Por isso que eu digo que às vezes há coisas que parece que não tem pé e não tem cabeça. Se a gente não acreditar que o negócio é de Deus, a gente perde a bênção. Porque às vezes as coisas vêm de uma maneira que parece que há uma certa desconfiança da nossa parte. Mas eu quero dizer que Deus não trabalha como o homem trabalha. Os planos de Deus não são como os nossos planos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós pensamos de um jeito, Deus faz de outro. Porque Ele faz isso é para mostrar que Ele é Deus. É para mostrar que Ele trabalha através das coisas que parecem impossíveis aos nossos olhos. Bendito seja o santo nome do Senhor. E ela faz, e Elias come, e a Bíblia
diz que depois daquilo não faltou nem o azeite na botija e nem a farinha na panela, porque o Deus que nós servimos é um Deus que opera maravilhas, e lá não tem crise não. Em Deus não tem crise, não, absolutamente não. E quando Deus vê um dos seus filhos passando por alguma dificuldade, Deus está olhando, mas Ele está esperando uma reação minha e sua. Ele está esperando eu clamar, Ele está esperando eu buscar, eu pedir. Como diz Mateus capítulo de número 7, a Bíblia diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. É necessário algo mais além do que simplesmente você dizer: Senhor, eu quero. É preciso perseverar, é preciso buscar mais, é preciso se colocar mais diante de Deus, para que Deus possa realizar um milagre na sua vida. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela recebe o milagre, e os filhos começam a trazer os vasos, e eles vão amontoando a casa de vaso, e ela começa a encher. E de repente, o vaso que ela tinha em casa não seca, ela enche mais um e o vaso não seca, ela enche mais outro e o vaso não seca, ela enche mais outro e o vaso não seca, e ela vai continuando. Irmãos, eu vejo que nesse processo a fé da mulher vai aumentando. Aleluia. Parece que no primeiro momento ela vai com desconfiança: será que vai encher mesmo? Será que vai encher? De repente ela derrama, mas o profeta disse que é para derramar, o profeta disse que é para encher as outras botijas, e ela vai enchendo, e botija vai enchendo, e ela vai enchendo, e botija vai enchendo, e ela vai enchendo, e botija vai enchendo. Louvado seja o santo nome do Senhor. O que eu quero dizer nessa tarde é que hoje, se você começar a agir como aquela mulher, aleluia, as coisas vão multiplicar na sua vida. A bênção de Deus vai vir, a salvação da tua família vai vir, a cura vai vir, a restauração vai vir, a vitória vai vir, a operosidade de Deus na sua vida vai vir. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. E as botijas vão enchendo, vão enchendo, vão enchendo, vão enchendo, vão enchendo. E outrora aquela mulher estava triste, outrora aquela mulher estava cabisbaixo, outrora aquela mulher estava angustiada, mas agora o seu semblante vai mudando. Porque a verdade é, quando a gente está passando por sofrimento, a gente se abate de qualquer maneira. Nós não somos super crentes. Aqui e acolá vem o choro, vem o abatimento, vem aquela coisa que muitas das vezes a gente: Senhor, tu te esqueceu de mim, onde tu estás, Senhor? Parece que Deus se escondeu, parece que Deus está distante. Mas o apóstolo Paulo dizia: quando eu penso que eu estou fraco, aí é porque eu estou forte. Irmãos, quando pensamos que Deus está distante de nós, Ele está bem perto de nós. Eu não esqueço de um rapaz que teve um sonho, e ele estava passando por um momento muito difícil na sua vida. Ele disse assim: eu vou me suicidar, a vida acabou para mim. Quando foi à noite, ele deu um breve sono assim, de relance, e ele sonhou. E quando ele sonhava caminhando na areia da praia, e ele via 4 pegadas, 2 aqui, 2 ao seu lado, e ele entendeu uma voz, dizia que era Jesus que estava andando ao seu lado. E de repente aquelas pegadas vão, e ele está andando, ele disse assim: Jesus está comigo. Mas de repente ele teve a impressão de que aquelas 2 outras pegadas não estavam mais andando, e realmente quando ele se virou, não viu mais as outras 2 pegadas, só viu 2 pegadas. E ele começou a se desesperar novamente, e disse assim: o Senhor me abandonou, Jesus não está comigo. Ele quis se desesperar no sonho. Então aquela voz sussurrou no ouvido dele e disse assim: não, eu estou contigo. Tu sabe, essas 2 pegadas que tu viste na areia, elas não são tuas, são minhas. Eu estou te carregando nos meus braços. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu tenho uma palavra para você nessa tarde: Jesus não te deixou, Jesus não te abandonou. Aleluia. Ainda que você pense, ainda que você se desespere e diga: Senhor, aonde tu estás? Eu quero te dizer que Ele está ao teu lado, Ele está te dando graça. Sabe por que você continua na caminhada? É porque Deus está contigo. Ele é o teu refúgio e é a tua fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Oh, aleluia!
sua vida. Ela passou no vale da sombra da morte. E ela dizia assim: Senhor, a vida para mim acabou. Quando de repente, meus queridos irmãos, Deus começou a tratar com ela. Deus disse: eu vou te restaurar, eu vou te levantar, porque eu ainda tenho uma obra a fazer contigo. E aqui está ela, sã, sarada. Aleluia. Pastor Ezequiel sabe, eu também passei pelo vale da sombra da morte, com a apêndice estourada, já há mais de 4 dias. E quando eu cheguei lá no médico que fez ali a tomografia, aí viu que estava estourado e que eu estava com secreção aqui na minha parte intestinal. E o médico disse assim: rapaz, tu escapou da morte depois da cirurgia, porque poderia ter te dado uma infecção generalizada. Tu escapou da morte, alguma coisa aconteceu. Eu sei o que aconteceu. Jesus estendeu a sua mão. Aleluia. Aleluia. Ele disse assim: morte, vai-te embora, que ainda não está na hora. Aleluia. A operação abriu 2 vezes, fiquei aberto, mas sarou. E hoje eu estou aqui glorificando o nome de Jesus. A enfermeira disse assim: tu vais ter uma hérnia com 6 meses. Eu já estou completando 2 anos e a hérnia não veio. Porque quando Jesus faz a obra, Ele faz é completa. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Mas eu clamava ao Senhor. E um dia eu estava lá no hospital, na maca, e um rapaz crente chegou lá e disse assim: tu é crente, não? Eu disse: sou. Tu é pastor? Eu disse assim: como é que tu sabe? Eu disse: não, porque o Senhor me falou. Mas o Senhor mandou eu te dizer um negócio: ainda não está na hora não, tu não vai morrer, porque eu tenho uma obra através da sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda não estava na hora daquela viúva passar por um momento difícil. Não estava na hora dela entregar os seus filhos, porque uma intervenção divina estaria acontecendo na vida daquela mulher. Eu me lembro de Ana. Ana era uma mulher atribulada. Ana estava vivendo uma crise familiar. Ana estava vivendo uma crise de identidade. E de repente ela vai para o templo e ela vai clamar ao Senhor. Ela está chorando. E o homem que estava ali, o profeta, ele olhou para ela e disse: tu estás bêbada. Ela disse: não, Senhor, eu estou angustiada. Eu estou pedindo um menino. Eu estou pedindo uma bênção para Deus. O profeta não sabia o que era. E ele disse assim: que o Senhor conceda o que tu estás querendo, conceda o que tu estás pedindo, irmão. No mesmo momento, Ana se levantou com fé. Aleluia. Ela não foi questionada, não. Porque às vezes a gente está buscando algo e está questionando: Senhor, que negócio é esse? A coisa não vai acontecer. Não, espere mais um pouquinho, porque acontece na hora e no tempo de Deus. Não é no nosso, não, no tempo de Deus. É o melhor momento do milagre acontecer. Eu me lembro de José, quando ele estava na prisão. A Bíblia diz que o copeiro, depois de ele ter interpretado seu sonho, o padeiro foi decapitado, o copeiro voltou. E ele disse assim: olha, rapaz, lembra-te de mim quando tu estiver lá com o rei, quando tu estiver lá com o faraó. E o copeiro se esqueceu dele. 2 anos depois, o faraó tem um sonho. Aí foi o tempo de Deus. Então o tempo de Deus se tornou uma bênção na vida de José. Sabe por quê? Porque ele se tornou governador do Egito. Aleluia. Então o tempo de Deus é o melhor tempo para as nossas vidas. E aquela mulher disse assim: os credores vieram, e agora o que é que eu vou fazer? Já sei, eu vou procurar Deus. Essa é a solução, meu irmão. Não tem outra solução para crente. Quando você olha para um lado, olha para o outro, não vê solução, Deus é a resposta, Deus é o caminho, Deus é o que nós precisamos.